Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito do Termas dos Laranjais. Em 2017 eu participei de uma palestra aqui na cidade de Uberlândia, Minas, do Marcos Bittencourt. Ele era, provavelmente continua sendo o supervisor de marketing do Termas dos Laranjais. E assim, foi uma palestra fantástica. E eu até anotei alguns pontos, eu comento com outro cliente meu da corretora da VLC Corretora de Seguros, mas eu falei assim, não, deixa eu fazer um vídeo, que eu acho que são conhecimentos e informações importantes a respeito do Termas do Laranjais, e se você tem excursões ou está pensando em fazer excursões para Termas do Laranjais, esse vídeo aqui vai ser bem interessante para você entender o que é esse clube aqui fantástico que está caminhando para ser um dos maiores do mundo, que é no Brasil e fica no interior do país, tá bom? Vamos lá, pessoal. A história, vou ser bem resumido, provavelmente vai ter um segundo vídeo e nós vamos aprofundar mais. Mas toda a história de Termas Laranjais começou com uma pessoa, que foi o Benito Benatti. Em Olímpia, uma cidadezinha pequena, interior de São Paulo, não tinha nada para as pessoas fazerem, e teve a ideia de criar, o senhor Benito teve a ideia de criar um clube. O clube hoje era uma fazenda de laranja, por isso que ele se chama Termas dos Laranjais, né? Então o pessoal cedeu esse clube e ele começou junto ali com a associação dos moradores, a desenvolver esse clube. Fez uma piscina, depois outra, normal, sem grandes ambições, digamos assim. Ponto de virada do empreendimento foi no ano de 2000. O que eles fizeram no ano de 2000? Eles instalaram a piscina de ondas no parque. E era assim, qualquer pessoa de outra cidade, fora de Olímpia, poderia ir lá visitar o clube para conhecer a piscina de ondas e não pagava nada. Só que eles começaram a registrar essa quantidade de pessoas. E quando chegou no final do ano de 2000, eles perceberam que receberam 23 mil visitantes de fora de Olímpia só para eles terem contato essa piscina com ondas. Aí pronto, aí deu aquele estalinho de opa, isso aqui pode ser uma coisa interessante, né? Porque no início foi nada fácil, a população era muito contra. Imagine vocês, pessoal, uma cidadezinha do interior paulista, perto de Barretos, todo mundo muito interiorano mesmo. Encontrar várias pessoas na cidade usando chinelo e camisa cavada não foi legal. Então, no início do parque, a população da cidade não gostava muito de ver um parque que antes era só deles, agora gente de fora, desarrumada, digamos assim, usufruindo daquele clube ali, causando, entre aspas, confusão na cidade. Então, no início foi muito complicado essa questão do parque em relação à população, né? O parque teve algumas partes críticas. Por exemplo, em 2009, depois de uma denúncia, porque lá tinha um poço da Petrobras que saía água quente. Eu sei que em 2009 o parque ficou fechado durante 21 dias. Pessoal, esses 21 dias fechados foram, pelo que o Marcos comentou lá na palestra para nós, foi um momento bom e ruim ao mesmo tempo. Ruim porque foram 21 dias fechado, não tinha turista, não tinha dinheiro, não tinha faturamento, as contas chegando, mas foi por um lado bom porque a cidade ficou parada. Não tinha ninguém nos restaurantes, não tinha ninguém nos hotéis, não tinha ninguém nas ruas, não tinha ninguém nos postos de combustíveis. Então, em 2009, depois desse problema, desse fechamento durante 21 dias, a cidade acordou e enxergou, opa, o parque Termas dos Laranjais é importante para a cidade. A partir desse período que ele ficou fechado, a mentalidade da população da cidade mudou e começou a ver o parque como um ativo importante para a cidade. Bem, pessoal, em 2014 o Fantástico publicou uma matéria falando negativamente do parque. Foram 23 minutos falando e mostrando e filmando a infraestruturas de um parque de águas quentes no interior de São Paulo, na cidade de Olímpia. Jamais eles teriam dinheiro para fazer essa divulgação em massa em rede nacional durante esse período de 23 minutos, apesar daquele primeiro momento ter sido uma divulgação negativa, mas todo mundo em rede nacional começou a conhecer, sabia que no interior de São Paulo, cidade de Olímpia, tinha um parque aquático bem estruturado. Então isso também, apesar da matéria negativa, também alavancou bastante a divulgação do parque em rede nacional. Beleza. Pessoal, eu tô com alguns números aqui, alguns números de 2017.
provavelmente esses números estão desatualizados. Mas em 2017, o parque ele recebia por ano 1.900.000 pessoas. Nós estamos falando de algo em torno de 150 mil a 300 mil pessoas por mês, sendo que o parque já teve picos de receber até 60 mil pessoas em um único dia, né? E interessante, o parque hoje conta, em 2017 contava algo em torno de 480 até 500 funcionários, sendo que 70% dos clientes que visitam, dos turistas que visitam o Termas dos Laranjais, vem de excursões rodoviárias, e os outros 30% são clientes que pegam seu carro com a família e visitam isso. Pessoal, Olímpia não tem aeroporto, então todo esse fluxo de turistas que vão para o parque, 70% turismo rodoviário de excursão. Bacana. Pessoal, uma coisa que eu achei muito interessante, que é até a essência desse vídeo, muitas pessoas não sabem, eu não sabia, depois que eu assisti a palestra do Marcos, ele me contou, fiquei encantado com o parque. Na época da palestra, o parque tinha 54 atrações. Pessoal, dessas 54 atrações, 52 atrações foram desenvolvidas dentro do parque, pelos engenheiros do parque. Então, quando você chega lá, tem aquela piscina lá do Mar Morto, cara, foi feita por eles lá. Tem a piscina também do Fervedouro, para quem gosta do Jalapão, já visitou lá os fervedouros do Jalapão. Dentro do Termas do Laranjais tem um fervedor artificial, e foi desenvolvido por eles. E isso não é simples. Quando você começa a andar lá no parque, começa a ver quais são os atrativos que tem lá, se você parar para pensar que tudo aquilo ali foi um estudo de engenharia deles que desenvolveu aquilo, cara, dá para perder muitos e muitos tempos estudando engenharia ali aplicada. Então, pessoal, eu gostaria muito de ver, depois desse vídeo, o pessoal fazendo excursões para lá com estudantes de engenharia para entender como foi o processo criativo de engenharia para desenvolver aquelas atividades lá, as piscinas. Cara, é riquíssimo, riquíssimo. Às vezes a gente sai daqui, entra no carro, vai lá, entra no rio lá, aquele rio maluco lá, acha, nossa, bacana, interessante. Mas como é que foi o planejamento? Como é que os engenheiros pensaram? Como é que ele calculou o fluxo de água, a queda, deslize, tudo isso? Então tem muita engenharia por trás. Eu acredito que se fizer uma visita técnica de estudantes de engenharia, o professor, para entender como foi o pensamento e execução disso, ponto muito positivo também. Bacana? O clube, o Termas dos Laranjais, mudou toda a cara da cidade. Hoje, a cidade conta com mais de 20 mil leitos, são mais de 101 hotéis cadastrados e mais de 33 operadoras de turismo na região. Ou seja, a cidade hoje de Olímpia respira e movimenta turismo devido ao clube Termas dos Laranjais. Ok? Qual é o futuro deles? Naquela época, vale dizer que isso aqui são os relatos de 2017, né? Naquela época eles estavam com a meta de ser o maior parque aquático do mundo. Hoje, naquele momento, eles estavam na 4ª posição. De forma inimaginável, eles conseguiram esses números sem ter um aeroporto. Então, um dos projetos também deles também é sensibilizar os governantes para fazer um aeroporto na cidade, poder receber turistas também no modal aeroviário, né? Isso é muito importante para eles. E é isso, pessoal.